Fala galera, bem-vindos ao Fundamentec. Eu sou Luiz Wilker e no vídeo de hoje falaremos sobre um tema que já não é tão novidade, mas extremamente importante para as corporações, contudo, ainda é um tabu para muita gente. Eu estou falando de Big Data ou Big Data. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema, já depois da vinheta. Vem comigo! Pessoal, é o seguinte, não faz muito tempo que os dados eram gerados por um universo limitado de dispositivos, de equipamentos. Além disso, os dados gerados, eles tinham armazenamento caro, né? Você guardar dados aí há 7 ou 10 anos atrás, o custo por megabyte era extremamente caro, diferente do que acontece hoje. Na era digital atual, geramos uma quantidade enorme de dados todos os dias. Para além disso, com o advento do IoT, ou Internet das Coisas, inúmeros outros dispositivos eletrônicos presentes nos automóveis, aviões, nos dispositivos que usamos, né, como relógio inteligente, óculos, smart band, por aí vai. Esses dispositivos vêm carregados de sensores que constantemente estão gerando dados também, cada qual no seu formato. A tendência é esse volume aumentar ainda mais ao longo do tempo. Apenas a título de curiosidade, você sabia que um Boeing 787 consegue gerar em apenas um único voo 500 gigabytes de dados? Dá para imaginar, você faz uma rota, um voo, vai lá, vamos colocar aí uma rota considerável, né? 3 ou 4 horas, 6, mas 500 GB de dados, meio terabyte, é informação pra caramba. Se você parar e analisar, tenta pensar na quantidade de sensor que tem um avião. Vamos chutar aqui, eu não sou especialista nisso, mas certamente você tem sensor de pressão interna, externa, temperatura interna, externa, vibração na fuselagem, nas asas, sensores para os flaps, ailerons, os profundores, estabilizadores verticais, trem de pouso, os inúmeros sensores presentes no radar, nos sensores de chuva, bom, enfim, velocidade. A gente tem um universo de sensores, e isso assim, eu tenho certeza que não falei nem um décimo, ou muito mais, um centésimo do que pode ter de sensor de sensores dentro de um avião. Agora imagina isso gerando dados full time o tempo todo, e você tendo que monitorar. Bom, as companhias aéreas de fato monitoram, mas principalmente os fabricantes das aeronaves, né? E cada qual dentro do seu universo, visando extrair informações e conhecimento a respeito daquele equipamento, né? Aquele aparelho que é o avião, e para tomar as melhores decisões, seja de manutenção preventiva, de troca, substituição de algum componente, ao mesmo tempo otimizar processo, no caso da companhia aérea, enfim. Olha o universo de dados apenas no avião. Agora imagine centenas dele voando pelo mundo. Pois é, se você analisar um pouquinho, você começa a ver, a entender um pouco onde se enquadra o Big Data, beleza? Então assim, quando pensamos em Big Data, esses dados, ou os dados que são presentes nesse universo, eles podem ser realmente difíceis de processar, mas o esforço vale a pena, porque o potencial que ele pode entregar para uma corporação é intangível. Mas no final das contas, o que de fato é Big Data? Não existe uma definição única, tá certo? Eu gosto de pensar no seguinte: o Big Data ele refere-se ao grandes e complexos conjuntos de dados que são gerados por empresas e governos e corporações, sendo que esses conjuntos de dados eles podem ser estruturados e não estruturados, podem ser originários de inúmeras fontes, uma variedade realmente grande de fontes de dados, né, geradoras, incluindo meio de comunicação social, registro de sites na web, sensores, transações e por aí vai. Fernando Amaral, em seu livro introdutório à ciência de dados, ele
faz citação ao Big Data como um fenômeno e não tecnologia. Eu gosto dessa abordagem. Para mim, realmente, o Big Data é um fenômeno. Assim, no geral, o conceito de Big Data ele foi definido inicialmente por 3 Vs e mais tarde incluíram-se mais 2 e você conhece então suas definições baseadas nos 5 Vs do Big Data. Entender esses 5 Vs é extremamente importante para você perceber os caminhos e desafios que você vai ter que desbravar, né, e superar para poder entregar soluções aderentes ao fenômeno Big Data. Mas aí então, o que são esses 5 Vs? De fato, os 5 Vs do Big Data são suas características-chave, sendo ela volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, ok? Quando a gente fala de volume, esse V se refere basicamente à quantidade de dados que é gerada pelas empresas e governos. De fato, estima-se que criamos 2,5 quintilhões de dados, né, de bytes, todos os dias. E esse número só vai crescer. Então, o primeiro V trata de volume, tá certo? Essa quantidade absurda de dados. O segundo é velocidade. Bom, não bastasse o volume grande de dados, agora temos também a frequência que esses dados são gerados. Tem dados que são gerados diariamente, a cada 6 horas, 12 horas, 10 minutos, 30 minutos, minuto, segundo ou tempo real. Então a velocidade ela varia, depende do tipo de informação que você vai estar monitorando, mas em Big Data fala-se sempre de muita velocidade, alta velocidade, beleza? Principalmente com os dispositivos IoT, né, que normalmente são voltados aí para fluxo de dados, é tempo real, né? Você tem stream de dados para você monitorar ali em tempo real. Então assim, ainda por conta do IoT, a tendência é crescer exponencialmente, não só a velocidade quanto o volume. Isso gera um outro desafio, dificulta o processamento desses dados, mas faz parte. O terceiro V, variedade. Então, não bastasse o volume gigantesco, a velocidade incrível de geração de dados, agora vem o formato deles. Né? Os dados podem ser gerados constantemente e a todo momento, né, em grande velocidade e volume, em vários formatos. Então pode ser arquivo, texto, formato semi-estruturado JSON, estruturado XML, formato banco de dados, enfim, imagem, binários. Então a variedade do Big Data tem a ver com isso, né? Você tem um volume, falamos do volume, velocidade, variedade, são inúmeros formatos que você precisa, notoriamente você vai precisar gerir, beleza? Bom, aí vieram os 2 últimos, né? Veracidade, que é incerteza ou dúvida sobre a qualidade dos dados, e com o crescente volume e velocidade deles, principalmente com dispositivos IoT, fica mais difícil, né, você garantir a veracidade de todos, mas é um desafio e ele faz parte aí do contexto, né? Todo mundo que quer se enveredar por esse caminho, para tirar proveito, o proveito, as vantagens são compensatórias. Vai ter que se confrontar com o problema da veracidade. E, por fim, o valor. Não adianta você ter todos os dados lá, o dado foi íntegro, tem volume, posso fazer um processamento gigantesco, foram criados numa velocidade grande, mas se eu não conseguir extrair valor. E o valor ele tem a ver com a percepção, o conhecimento que pode ser extraído dos dados através da análise, né, de Big Data. Quando a companhia consegue extrair valor, né, elas podem tomar melhores decisões, melhorar serviços, inclusive impulsionar a inovação. O Big Data, ele de fato é importante? Não tem nem o que discutir, né? E ele porque permite que as organizações tomem decisões, como a gente falou há pouco, mais assertivas, mais precisas. Através da análise de um volume realmente considerável de dados, as empresas e governo podem ganhar conhecimentos que não seriam
possíveis num conjunto de dados menores, mesmo em Data Warehouse, beleza? O Big Data também é importante porque permite que essas organizações, enfim, sejam mais eficientes, mais eficazes, devido à possibilidade de poderem identificar falhas, né? Ineficiências ali em seus processos, em suas operações e otimizá-los. Isto porque isso pode levar fatalmente ou inevitavelmente a uma redução de custo, né? Até mesmo a melhor experiência do cliente. Então, a depender da empresa, né? Uma empresa de varejo, por exemplo, ela utiliza Big Data, ela pode encontrar oportunidade de melhoria de processo. Que processo? Vários. Processo de logística na etapa de separação, na etapa de postagem do produto, né? Na parte de vendas, ali no atendimento para o cliente, na identificação e agrupamento correto, classificação dos perfis de cliente, ofertas alinhadas ao que o cliente realmente está sensível a aderir, por aí vai. Como o Big Data é utilizado? É possível utilizar de várias formas, não dá nem é impossível você tentar imaginar. Mas eu pessoalmente acredito que um dos usos mais comuns, talvez até o mais importante no universo corporativo, é ganhar conhecimento para tomar melhores decisões operacionais, tá? E ou comerciais, tá? Comercial é fatal, né? Até porque você tem empresa e a empresa ela presta um serviço ou vende algum produto. Tanto serviço quanto produto, né? Você busca ganhar conhecimento para entregar o serviço para a pessoa certa, no momento certo, encontrar o seu cliente, né? O perfil do seu cliente para aquele serviço de uma forma mais assertiva. A mesma coisa para o produto e por aí vai. Também é utilizado no setor público, né? Com foco normalmente em melhorar serviço para o cidadão. As autarquias aí, com seus inúmeros serviços, podem se valer do Big Data para otimizar, elas se valem na verdade do Big Data para otimizar os serviços ao cidadão, como também para atuações aí na área de saúde e segurança. Na área de saúde, por exemplo, o acompanhamento imagina que você tem uma agência de saúde que está acompanhando casos de infecção em determinada região, né? E ele monitora desde os agentes ali catalogando em tempo real os casos ou foco de, por exemplo, dengue, né? Você tem um controle da dengue, então você tem lá os agentes notificando ali em tempo real. Antes você fazia numa pranchetinha, papel, agora você já faz ali no tablet, em tempo real, os dispositivos, né? Então aí, conectado full time. Então você dá a entrada ali e está dizendo que tem um foco. Esse foco ele tem uma área que ele pode se propagar logo de imediato. Além disso, você já tem uma informação para você tirar proveito e já criar planos para mitigar a expansão dos casos de dengue. Além disso, você também pode acompanhar as entradas hospitalares aí, e qual o grau de entrada, né? Se foi normal, sem prioridade, ou se entrou num grau crítico ali, enfim, uma pessoa já com um problema grave de saúde. Você junta todas essas informações, né, para criar planos, né, que consigam plano de resposta e contenção a esse tipo de problema. Então, assim, a Big Data são dois exemplos aí que você pode tirar, mas você pode usar para muita coisa, muita coisa. A indústria 4.0 aí que o diga, né? Com a automação full time, com seus dispositivos conectados full time, monitorando todo tipo de situação, como temperatura, vibração, sonoridade, enfim. Bom, mas e aí, quais ferramentas eu posso utilizar, né? Ferramentas ou soluções para gerir Big Data? Embora o próprio Big Data não seja uma tecnologia, ela depende de várias tecnologias para ser eficazmente gerida e analisada. Por exemplo, quando a gente fala de aderir a Big Data, a gente está falando aí a gente precisa de soluções de armazenamento,
de dados. Aí, beleza, temos os bancos de dados. Aí só no mundo dos bancos de dados você tem bancos relacionais, os NoRel ou NoSQL, né? Documental, Nodal, enfim. Você tem os arquivos distribuídos, você tem soluções de Data Lake para agregar tudo isso junto, você tem soluções de Data Warehouse também, mas isso tudo junto, ou seja, não é só o DW, né? O Data Warehouse, não, é ele extraindo, já entregando dados também já no seu formato analítico para um Data Lake da vida, né? Ou fazendo parte desse Data Lake. Soluções de processamento de dados. E aí se eu tenho um volume gigantesco armazenado em várias camadas de dados aí, né? Quando a gente fala dos softwares de gestão, né, desses dados, eu preciso pegar esses dados brutos, tratá-los, transformá-los em um formato analítico, enfim. E existem várias ferramentas, dentre elas o Spark, né, o Apache Spark, o Pig, que faz parte da Stack Hadoop, são exemplos de ferramentas e soluções para utilizar nessa etapa. Existem várias, tá? Aqui são só algumas, e aí você pode se aprofundar pesquisando um pouco mais sobre o assunto. Soluções de aprendizagem de máquina. É inevitável utilizar a estatística descritiva, inferencial, algoritmo preditivo para poder fazer diferença em cima desse volume gigantesco de dados, principalmente para descobrir padrão, tendência, né, comportamentos que de outra forma não seria possível ou facilmente detectáveis. Essas ferramentas que ajudam as empresas a extrair o conhecimento, né, das informações, mas nesse quesito, né, trazendo como previsões, tendência, nós temos aí o TensorFlow, nós temos o Scikit-learn, nós temos o PyTorch. Então são exemplos de ferramentas para utilizar nessa etapa de aprendizagem de máquina. Na sequência, né, uma vez que a gente tratou e a gente conseguiu implementar modelos, né, que classifiquem, agrupem os dados e, enfim, gerem indicadores, né, aqueles famosos KPIs, né, que são indicadores de performance. Enfim, vai depender do modelo que você quer implementar, né, modelo de algoritmo, modelo estatístico, enfim. A gente precisa visualizar, e aí você tem a etapa de visualização, você tem um designer para desenvolver relatórios bonitos, né, dashboard bem implementado. Hoje não é só chegar lá e colocar qualquer tipo de informação de qualquer jeito, não, tem que ter coerência, tem que ter uniformidade, e aí você tem perfis como designer, né, de dashboard, por exemplo, que faz uso aí de ferramentas como Tableau, ClickView, ClickSense, Kibana, o próprio Power BI, né, o D3JS, são ferramentas para se utilizar nessa etapa. E por fim, a administração e gestão de dados, né, ou governança de dados. Muitas empresas pecam nisso daí. Tem todo um processo aí para tirar proveito dos dados, né, ganhar conhecimento, informação, mas pecam na governança de dados. E aí você tem ferramentas como Colibra, Talend, para ajudar aí a corporação que quer utilizar, né, quer aderir ao Big Data e quer cuidar dos seus dados com responsabilidade, tá em conformidade com as regulações internas ou externas. É importante notar que diferentes ferramentas e soluções, né, assim como técnicas, né, elas podem ser mais adequadas para diferentes tipos de dados e casos de utilização. Isso vai depender do que você precisa, do tipo de dados que você vai utilizar, e aí sim você vai ter as ferramentas, uma ou outra, sendo utilizadas, ou todas elas, a depender novamente do tipo de solução e dados, né, para a solução de Big Data sendo implementada. Mas é importante conhecer, como eu falei, os Vs, porque você vai entender, baseado nos Vs, né, dos 5 Vs, você vai entender quais são os desafios e vai precisar das soluções aderentes a cada um deles, beleza? Uma coisa importante
Não existe, pessoal, não existe. Eu vejo às vezes o pessoal falar assim: não, eu vou implementar Big Data só Hadoop. Hadoop é a stack, na verdade não é uma solução, é uma stack de solução. Assim como você tem a stack Elastic, né? Que é fenomenal também. O Elastic é excelente para dados em tempo real. E sinceramente, ele para mim é melhor do que a stack Hadoop, que por outro lado é excelente para volume gigantesco. Então você ter aquela, eu preciso monitorar dados em tempo real, ou seja, streaming de dados ali. A stack Elastic é excelente para isso. Por outro lado, eu quero um volume gigantesco, está chegando, eu vou processar e em alguns minutos, algumas horas eu vou entregar isso. Aí você tem toda a stack Hadoop, mas só para vocês entenderem, não existe uma solução única para tudo. Entendam isso, é importante. Mas como eu disse, existem várias ferramentas nesses domínios aí do Big Data, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês de alguma maneira. Peço encarecidamente aí, deixa aquele like ou dislike também, tá valendo. Coloca no comentário, faz recomendações aí do que você gostaria de ver no canal. Isso aqui é para vocês no final das contas. E se inscreve, compartilha e marca o sininho, beleza? Vamos lá e até a próxima.